Olá pessoal, tudo bem? Até agora a gente falou sobre a integral definida, né? Porém, existe também a integral indefinida. Integral indefinida é aquela que não apresenta os limites de integração. O seu resultado será uma família de funções e não um número como era lá na integral definida. Olha só, temos aqui a integral indefinida de f de x dx. O resultado dessa integral é f grande de x, onde esse f grande de x é uma primitiva de f de x. Vimos isso na aula passada, né? Essa f grande de x, quando derivada, tem que resultar o integrando, tem que resultar o f de x. A única diferença da integral indefinida para a integral definida é que aqui na integral indefinida você não vai fazer aquele cálculo lá do f de b menos f de a, porque você não tem os teus limites de integração. Você vai só encontrar qual é a tua primitiva e pronto, tá? Então, olha só esse exemplo aqui. Calcule a integral indefinida de 2x dx. Eu posso jogar esse 2 para fora multiplicando a integral, né? Todas as propriedades que a gente viu lá da integral definida que não envolvem os limites de integração, elas valem aqui também para a integral indefinida, tá? Eu posso fazer duas vezes a integral de x dx, certo? Agora eu preciso encontrar a minha primitiva, qual função que derivada vai dar o x, que é o meu integrando. Bom, a função que derivada vai dar o x é x² sobre 2, né? Já veremos aqui uma regrinha para a gente calcular isso, mas é x² sobre 2, né? Fica duas vezes x² sobre 2. Simplificando esse 2, é x ao quadrado. Eu poderia ter integrado direto a 2x, né? Qual função que derivada dá 2x? x². Mas jogando 2 para fora também chegamos no mesmo resultado. Só não pode esquecer de uma coisa, tá? Você tem que colocar mais c. Esse c é uma constante. Por que, professor? Note o seguinte, se eu tiver x² mais ou menos qualquer número, quando eu for derivar isso aqui, o resultado é sempre 2x. Essa constante ela não vai alterar o resultado da minha derivada, porque derivada de constante é zero, né? Por isso que é uma família de funções, porque para cada valor que eu dou para essa constante, eu tenho aqui uma função diferente. Mas todas essas funções, quando derivadas, elas vão dar o mesmo 2x aqui, tá? Portanto, na integral indefinida, não pode esquecer de colocar o mais c aqui na tua primitiva que você encontra ali, tá? Então, a integral indefinida de 2x dx é x² mais c. O grande problema aqui é a gente encontrar as primitivas, né? É encontrar qual função que derivada vai dar a que eu tenho ali no meu integrando. Para isso, existem algumas integrais indefinidas fundamentais, então, algumas regrinhas para a gente fazer o nosso cálculo, tá? Então, olha só a primeira integral indefinida que nós temos aqui. É a integral indefinida de uma constante k, integrada em relação a uma variável x. O resultado disso é kx mais c, certo? É só eu pegar essa constante vezes a variável a qual eu estou integrando aqui, mais o c da constante, não pode esquecer. A derivada de kx mais c fica exatamente k, né? Beleza. A segunda integral indefinida fundamental é quando nós temos x elevado na n e queremos integrar isso em relação a x. O que eu faço para integrar isso aqui? É só eu somar 1 ao expoente n e dividir isso por n mais 1, certo? Foi o que a gente fez aqui, ó. Eu tinha x na 1, somei 1 ao expoente do x, ficou x na 2 e divido por esse expoente, divido por 2, certo? Se eu derivar isso aqui, vai voltar exatamente no que eu tenho x na n, tá? Você pode conferir qualquer uma dessas integrais derivando o segundo lado da igualdade vai dar sempre o integrando, tá ok? Então, para integrar x na n, você faz x na n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Vamos usar isso bastante. Na sequência, quando eu quero integrar 1 sobre x, é o ln do módulo de x mais a constante c. Muito bem.
Na sequência, a integral de e na x dx. É só você lembrar que a derivada de e na x é o próprio e na x, então a integral de e na x vai ser o próprio e na x também, e na x mais c. Agora, a integral de a elevado a x, quando você quer integrar uma função exponencial, portanto, né? Integral de a na x dx é o próprio a na x sobre ln de a, mais c. Beleza, e agora vamos para as funções trigonométricas. Bom, se eu quero integrar o seno de x dx, é menos o cosseno de x mais c. Porque a derivada de cosseno é menos seno, né? Então, se eu derivo aqui esse cosseno, fica menos seno, menos seno dá seno. Beleza, então é menos cosseno de x mais c. A derivada do cosseno, a integral do cosseno de x dx é o seno de x mais c, porque a derivada de seno dá o cosseno, né? A integral da secante ao quadrado de x dx é a tangente de x mais c. É só você lembrar que a tangente de x, quando derivada da secante ao quadrado, né? Aqui a gente faz o inverso. A integral da cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x mais c. A integral da secante de x vezes tangente de x dx é a secante de x mais c. E, por fim, a integral da cossecante de x vezes a cotangente de x dx é igual a menos cossecante de x mais c, tá? Só com isso aqui a gente já consegue resolver diversas integrais, tá? E nas próximas aulas veremos métodos, técnicas de integração que vão sempre cair nessas integrais. Então, você tem que lembrar, tem que conhecer essas aqui, tá? Vamos resolver agora alguns exemplos para a gente praticar isso aqui. Na primeira questão, vamos resolver a integral da raiz cúbica de x dx. Bom, você sempre tem que alterar o teu integrando para encontrar uma coisa que seja igual ao que vimos anteriormente nas integrais fundamentais, porque aí a gente consegue integrar isso, né? A gente chega numa coisa que é conhecida. Então, raiz cúbica de x não tinha nada lá anteriormente, né? Envolvendo radical. Porém, o que eu posso fazer com esse radical? Eu posso transformar numa potência de expoente fracionário, né? Como é que eu faço isso? Bom, para transformar numa potência de expoente fracionário, é só passar o índice do radical como denominador da fração, onde o numerador é o expoente que eu tinha aqui no meu x, né? Então, aqui o expoente é 1, o índice da raiz é 3, fica x elevado a 1/3. Portanto, a gente consegue integrar isso aqui. É só fazer x elevado a 1/3 mais 1, e aí divide tudo por esse expoente. Então, divide tudo por 1/3 mais 1. E não esquece de colocar mais c. Pronto, agora é só resolver a conta. 1/3 mais 1 fica 4/3, tá? Temos x elevado a 4/3 sobre 4/3 mais a constante c. Dá para melhorar um pouquinho essa expressão aqui. Esse x elevado a 4/3 eu posso voltar para a forma de raiz, né? Vai ficar a raiz cúbica de x na quarta. Portanto, vai ficar 3 vezes a raiz cúbica de x na quarta sobre 4 mais a constante c. Para dividir frações, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, né? Portanto, fica esse x que multiplica 3/4. Aí o x volta para a forma de raiz. 3 que multiplica a raiz cúbica de x na quarta sobre 4 mais c. Essa é a integral da primeira questão. Bem fácil, né? Na segunda questão, temos que integrar 4 sobre x dx. Nas integrais fundamentais que a gente viu antes, vimos a integral da função 1 sobre x, né? Como é que eu vou fazer para aparecer esse 1 sobre x? É só você observar que 4 sobre x é a mesma coisa que 4 que multiplica 1 sobre x, né? Agora eu posso jogar esse 4 para fora. Fica 4 que multiplica a integral de 1 sobre x dx. Maravilha! Integral de 1 sobre x eu conheço, tá naquela tabelinha que vimos antes. É o ln do módulo de x, né, mais a constante c.
vai ficar 4 que multiplica ln do módulo de x mais a constante c. Isso é 4 ln do módulo de x mais c. Professor, não teria que ser 4c aqui? É que esse c é uma constante, né? Então não faz diferença se eu tenho 4c ou c. É constante de qualquer maneira, pode deixar só c mesmo, tá? E para finalizar, temos a integral de 4 mais u ao quadrado, tudo isso sobre u ao cubo du. Essa integral aqui, olhando assim de cara, ela não é parecida com nenhuma das integrais fundamentais que a gente viu, né? Nesse caso, você tem que tentar simplificar o teu integrando para fazer aparecer alguma coisa interessante, tá? Bom, o que dá para fazer aqui é abrir essa soma que eu tenho ali. Eu posso fazer a integral de 4 sobre u ao cubo mais u ao quadrado sobre u ao cubo. Quando você vai somar frações cujo denominador é igual, é só você conservar esse denominador e somar o que está lá em cima, né? Aqui eu só fiz o passo inverso. Então, 4 sobre u ao cubo mais u quadrado sobre u ao cubo. Agora, como eu tenho essa soma no meu integrando, eu posso abrir isso aqui, né? É a integral de 4 sobre u ao cubo du mais a integral da segunda parcela da soma, u quadrado sobre u ao cubo também du. Agora tenho que resolver essas duas integrais ali. A primeira integral sai fácil, certo? Esse 4 sobre u ao cubo é a mesma coisa que 4 que multiplica 1 sobre u ao cubo. Jogando esse 4 para fora, é 4 que multiplica a integral de 1 sobre u ao cubo. 1 sobre u ao cubo é u elevado a menos 3. É só você inverter a fração. Quando inverte a fração, troca o sinal do expoente. U elevado a menos 3. du. Aqui já sai a integral pela regra da potência, né? Beleza. Essa segunda integral aqui vai ficar a integral de 1 sobre u. Porque eu tenho u ao quadrado sobre u ao cubo, simplifica, isso resulta 1 sobre u. A integral de 1 sobre x dx é o ln do módulo de x mais c. Aqui só muda a letra, vai ser ln do módulo de u mais a constante c. Ok. Você pode estar pensando o seguinte, professor, eu não poderia inverter essa fração, deixar como u elevado a menos 1 e integrar usando a regra da potência? Nesse caso não daria, tá? É o único caso onde eu não posso usar a regra da potência. Quando o expoente do meu x, da minha variável ali, é menos 1. A gente soma 1 ao expoente do x e divide por esse expoente. Se o expoente é menos 1, quando eu somo 1 fica 0. Como é que eu vou dividir por 0? Não dá, né? Eu não consigo calcular isso. Então, se o expoente for menos 1, não dá para usar a regra da potência. Mas aí não tem problema, porque vai cair na regra aqui do ln, né? Então, tranquilo. Vai ficar 4, que multiplica u elevado a quanto? Menos 2, né? Soma 1 ao expoente, então fica menos 3 mais 1, menos 2. E divide isso por esse expoente, divide para menos 2. E a segunda integral vai dar ln do módulo de u mais a constante c. Certo? Essa constante aqui é a mesma constante para as duas, tá? Não precisa colocar duas constantes ali. É a mesma constante, né? Beleza. Dá para simplificar esse 4 como menos 2. Isso fica menos 2, né? Menos 2 sobre u ao quadrado, certo? U elevado a menos 2 é 1 sobre u ao quadrado, mais ln do módulo de u mais a constante.